Bom dia, bem-vindos a mais um Favas Contadas. Hoje contamos com a presença do professor Nuno Canada, que é presidente do INIAV, a quem eu desde já agradeço a disponibilidade para estar aqui connosco. Nuno, lançava com a primeira pergunta e no fundo o tema deste Favas Contadas tem muito a ver com isso. Foi recentemente apresentado e também aprovado uma resolução do Conselho de Ministros com a agenda de inovação para o setor agrícola. O que é esta agenda? O que é que são os principais desafios que ela traz para o setor? Obrigado, Pedro, e obrigado à Conselai por este convite para estar aqui convosco. Esta agenda é fundamentalmente um instrumento estratégico para os próximos 10 anos, com as grandes orientações para o setor, que foi construída de forma colaborativa com as organizações da produção, com as empresas, com os agentes do território, e que, por um lado, está alinhada com as grandes orientações internacionais, nomeadamente com o Green Deal e com o Farm to Fork, mas muito ajustada à realidade nacional. Em termos de arquitetura da agenda, ela está assenta em 4 grandes pilares e tem uma iniciativa que é transversal, que é a rede de inovação, que é uma rede que vai, no fundo, identificou-se um conjunto de estruturas relevantes em termos de investigação e inovação do Ministério, do INIAV e das direções regionais, e as estruturas vão ser modernizadas, capacitadas em termos de recursos humanos, equipamentos e edificações, e serem colocadas de facto a trabalhar em rede. Não é fazer uma coisa à parte, é construir em cima do que já existe, a reforçar o ecossistema de investigação e de inovação. A arquitetura da agenda, nestes 4 pilares, tem um pilar que é muito orientado para a sociedade, tem uma iniciativa chamada Alimentação Sustentável, que tem diversas ações relacionadas com a questão da alimentação. Portanto, aqui a agenda é vista de âmbito largo, agricultura e alimentação. Tem ainda na sociedade uma segunda iniciativa muito orientada para a saúde, que nós chamamos Uma Só Saúde, tem a ver não só com as questões da saúde humana, mas também com a saúde animal e com a sanidade vegetal. E este pilar da sociedade assenta muito nestas 2 grandes iniciativas. Depois tem outro pilar que é o território. Neste pilar do território há 2 iniciativas relacionadas com as alterações climáticas. A primeira, muito orientada para a mitigação das alterações climáticas, e a segunda para a adaptação. Depois tem uma outra iniciativa que é a agricultura circular, nesta lógica de criar valor com os resíduos, portanto, evoluir numa agricultura linear para uma agricultura circular e valorizar os desperdícios numa lógica de cascata de valor. E depois tem 2 iniciativas mais ligadas ao território. Uma que tem um conjunto de ações relacionadas com a valorização e conservação dos nossos recursos endógenos. E a outra iniciativa está muito relacionada com um conjunto de ações para levar pessoas a viver no meio rural. E o pilar território assenta neste conjunto de iniciativas. Depois temos um terceiro pilar, que é a cadeia de valor. Esse pilar da cadeia de valor tem uma iniciativa que se chama Agricultura 4.0, que tem um conjunto de ações nas várias dimensões da digitalização da agricultura. Depois tem outra iniciativa relacionada com a promoção dos produtos alimentares portugueses, quer na dimensão de reforçar a internacionalização, quer na dimensão de os valorizar em território nacional, substituindo importações. E depois tem outra iniciativa relacionada com as organizações da produção. Portanto, há uma iniciativa só focada em reforçar a organização da produção, concentrando a oferta, criando modos de gestão das organizações mais inovadores, encontrando ferramentas de diversificar risco, portanto, promover a organização da produção. E, por fim, em termos de cadeia de valor, há uma 4ª grande iniciativa com um conjunto de ações relacionadas com a transição agroenergética para encontrar modelos de baixar os custos energéticos, tornar o uso de energia mais eficiente e também incorporar mais energias renováveis na agricultura. E, portanto, estes são os 3 grandes pilares: sociedade, território e cadeia de valor. E depois o Estado aparece como um pilar transversal aos outros, de onde se destaca esta iniciativa da rede de inovação e algumas outras, como, por exemplo, o Portal Único da Agricultura, que é transformar a interface com o Ministério da Agricultura numa plataforma única que permita às empresas e aos cidadãos, como uma única porta de entrada, tratar todos os assuntos em vez de
interagindo com diversos organismos. Nuno, e provavelmente é dentro dessa rede de inovação, mas como é que se faz a articulação na prática entre aquilo que são as estações do Estado e os meios que o Estado tem, com aquilo que foram os diversos centros de competência criados e os próprios laboratórios colaborativos que, entretanto, têm vindo a ser também criados nos últimos anos? Essa é uma boa pergunta e é, no fundo, o fator crítico de sucesso desta rede de inovação, que, no fundo, é transversal a todas as outras iniciativas. E, portanto, a ideia é não só modernizar e capacitar as estações que foram identificadas, mas pô-las a trabalhar em rede. Portanto, estamos a falar de laboratórios, estamos a falar de estações experimentais, estruturas piloto, centros de conservação e valorização de recursos genéticos, que vão trabalhar em duas grandes dimensões. A primeira é numa lógica de cadeia de valor. Portanto, nós vamos ter conjuntos de estações experimentais a trabalharem em viticultura e enologia, a trabalharem em cereais, a trabalharem em produção animal, de forma complementar e articulada. E depois vamos ter um conjunto de iniciativas que são transversais a todas as cadeias de valor, como é o caso da agricultura 4.0, que é a digitalização da agricultura circular e outras. E esta rede de inovação, conforme eu disse, a ideia é ser construída em cima do que já existe, reforçando o ecossistema existente. Por um lado, pondo esta rede à disposição das empresas, das organizações de produtores, dos agentes do território, mas trazendo para dentro da rede essas empresas, também se pretende que esta rede possa funcionar como uma incubadora de base rural, e trazendo para dentro da rede os centros de competências. Portanto, há centros de competências que já estão instalados dentro da rede, como o Centro de Competências para as Alterações Climáticas, o Centro de Competências do Milho, e interagir com estas plataformas e interagir também com os laboratórios colaborativos e trazê-los tanto quanto possível para dentro da rede. Portanto, há 4 laboratórios colaborativos que já estão instalados dentro da rede, o Smart Farm Collab, o Inove Plant Protect, o Collab for Food e o Feed Inove, que já estão dentro da rede, mas a ideia é que este ecossistema interaja, mas também com as universidades e com os politécnicos. Portanto, numa verdadeira dimensão de ecossistema, pondo esta capacitação da rede à disposição de todo o ecossistema de inovação e das empresas e dos agentes do território. A ideia é montar isto de forma muito participativa com os utilizadores deste conhecimento. Ok. Obrigado, Nuno, pela disponibilidade e pelo excelente contributo. O que desejo, de facto, é que esta agenda possa contribuir para melhorar aquilo que tem sido o trabalho feito no terreno às vezes com meios tão precários por parte também do Estado e em parceria com as associações, com as organizações e com aquilo que tem sido a iniciativa que tem sido feita pela parte também privada. E, portanto, eu desejo muita sorte, espero que o INIAV consiga, na medida do possível, dinamizar e concretizar muita desta agenda e, portanto, é bastante ambiciosa e desejo a maior sorte na implementação da mesma. Muito obrigado, foi mais um Favas Contadas e até breve.